Então, gente, só para finalizar, tá? E responder essa questão. Então, relembrando, eu acho que essa imagem aqui ela é bem legal. Teve um aluno que a gente conversou uma vez. Ela é boa para a gente lembrar. Temos diferentes tipos de estudo: observacionais e experimentais. Observacional a gente só observa, não faz nenhuma intervenção. Diferente do experimental, né, que o investigador então dá um medicamento, um placebo, que é difícil de usar hoje em dia placebo, né, mas um medicamento e um comparador, tá? Então isso é um estudo experimental. O observacional não, a coisa acontece e a gente não intervém. Dentro disso, a gente ainda tem os estudos descritivos, que geram hipóteses, tá? Então, são estudos mais para realmente, por exemplo, uma relata ou série de casos. Então, a gente mostra um paciente fez uso do medicamento X e melhorou, tal, 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 mas gera-se uma hipótese. A gente não consegue fazer uma análise, um cálculo, né, muitas vezes. Não que não tenha cálculo, tá? Mas um cálculo rebuscado para poder chegar aí à determinação de um risco, né, ou chegar a um desfecho melhor. Mas muitas vezes é o melhor estudo que a gente pode fazer para aquela doença rara, por exemplo. Tá? E o estudo analítico ele já comprova as hipóteses que vieram dos estudos descritivos. Dentro dos descritivos nós temos relatos, séries de casos, estudos de prevalência. Deixa eu ver quem é que solicitou aqui. Permitir. Júlio. Júlio chegou agora, mas já estamos finalizando, mas estamos só finalizando aqui falando sobre estudos, depois você vê o resto aí. Estudos de prevalência, incidência, né? Então, estudos de prevalência são estudos normalmente transversais, fecham um momento ali no tempo, mas acho que se é detalhamento vocês não precisam saber muito. Incidência, normalmente estudos longitudinais, né? Para você ver ali ao longo do tempo. Estudos ecológicos ou demográficos, como eu falei, tá? São aqueles estudos que normalmente se estuda uma população maior, e aí vê ali a forma que aquela população vive, como é que é a utilização de medicamento, perfil de prescrição, tá? E os principais que eu julgo agora: coorte, caso controle. Então, no caso controle, que era o exemplo da questão, a gente parte do resultado e volta, né? Então, a gente tem aqueles pacientes que são os casos, que já desenvolveram uma doença, um sintoma, e os controles, né? Que são que não tem esse sintoma. A gente volta no passado deles e vê quem é que foi exposto àquele fator de risco, por exemplo, que eu estou estudando. Já na coorte, né, a gente vai acompanhando o paciente ao longo do tempo, embora a gente tenha as coortes retrospectivas também, tá? Mas são estudos normalmente mais caros, né, para você poder acompanhar e tudo mais. Normalmente o caso controle ele é muito melhor porque ele é mais barato, né? Mas nem sempre é possível. Tá? E os experimentais são os ensaios clínicos randomizados, são aqueles em que a gente dá para o paciente uma terapia, né, seja um medicamento, uma cirurgia, enfim, uma psicoterapia, o que for, então a gente intervém e compara com outra coisa, num ambiente controlado, né, enfim, e que a gente acaba conseguindo melhor avaliar o efeito daquela terapia. Tá? E aí acaba sendo o top ouro, né, o estudo ouro aí para as tecnologias, mas nem sempre é possível. Né? Nem sempre a gente consegue fazer um SR. Às vezes é uma doença rara, por exemplo, e às vezes o que a gente vai ter é uma série de casos. E é isso que a gente vai utilizar, inclusive, até para fazer um relatório para solicitar aquele medicamento no SUS. Tá? Bom, gente, eu acho que era aqui que eu ia parar por hoje. Tá? Queria saber se vocês têm alguma dúvida, se valeu para vocês essa aula, vocês acham que valeu a pena, deu para relembrar alguns conceitos, como é que foi, vocês gostaram, não gostaram, alguma sugestão para a gente melhorar, ficaram com alguma dúvida em algum assunto que a gente trabalhou hoje. Eu sei que é muita coisa, é muito detalhe, né? Tentei trazer aqui o que eu acho mais importante para vocês saberem. Então depois deem uma olhada em algumas coisas que eu botei na apresentação para vocês poderem, né, ter aí de cola. Então muita coisa eu nem li aqui, mas é para vocês lerem depois, tá? Ficar de revisão realmente. A ideia desses aulões também são, né? Também vocês terem aí uma cola aí para os últimos 20 dias lá, são coisas que vocês podem ficar revendo depois, tá? Estou vendo aqui os comentários. Foi bom, deu para revisar bem. Juliana, obrigado. Então, obrigado, ótima aula. Clarice, sim. Então é isso, gente, tá? Logo eu já disponibilizo para vocês a videoaula lá. Já vou botar agora, mando para vocês. Juliana, tu recebeu o PDF das outras aulas? Se tu não recebeu, depois me manda uma mensagem lá no Instagram,
porque eu acho que eu não tenho, acho que o seu WhatsApp, qualquer coisa eu encaminho para ti também, tá? E aí eu já encaminho também o PDF dessa aula de hoje. Tá bom, gente? Então é isso. Boa noite, tá? Bom descanso para vocês, bons estudos. Qualquer coisa, estamos aí a postos, tá? Queria tirar uma dúvida com vocês que estão aqui, gente. Porque assim, né? Acho que a gente precisa fazer mais de um aulão, talvez, por semana. Eu tava evitando botar na sexta-feira, que eu acho que é ruim prender vocês na sexta-feira. Segunda e quarta são dias bons para vocês? Esse horário mais ou menos? Qualquer coisa depois fica gravado também, né? Mas é importante ter a participação de vocês. Beleza. E o Felipe caiu. Melhor segunda que sexta. Segunda e sexta? Não, melhor segunda que Ah, sexta. tá. Eu falei, que isso, gente? Tu quer acabar com a semana? Tô nesse Segu... pique não, Juliano. Tá bom, então, beleza. Não, eu também acho, é porque essa semana eu até tinha pensado em fazer essa aula sexta, mas eu vou ver se a gente faz então a próxima segunda e quarta que vem, tá? Então já se preparem aí para essas datas, mas a gente coloca lá. Pois é, sexta eu acho que não vai render nada, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado, tá, pela participação de vocês e até a